Estamos aqui no 25º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia. Esse congresso, né, Thaís, para a gente tem uma parte especial, porque é o congresso da USP, onde nós nos formamos. E eu queria perguntar, Thaís, especialmente nesse congresso, você que teve bastante contato com o Dr. Robert Bastian dos Estados Unidos, comentar um pouquinho sobre ele, né? Muitas pessoas não conhecem. E o que tem assim de mais novo e tratamento que é bem avançado e que a gente também faz, a gente ficou bem feliz com isso. Então, eu tive a oportunidade de estar então numa sessão com o Dr. Robert Bastian, e ele realmente é uma das referências internacionais em laringe, tanto na área de voz quanto de deglutição, né, as disfagias. E ele é um precursor e a pessoa que mais tem experiência no mundo no tratamento da síndrome do não arrotar, que é então quando a gente tem uma alteração na passagem ali entre a faringe e o esôfago, então a pessoa não consegue liberar os gases que vêm do esôfago, e isso traz uma série de transtornos digestivos, de desconforto para as pessoas ao longo da vida. E a gente vê isso no consultório, né, Lu? Alguns pacientes que chegam muitas vezes depois assim, de anos, né? Uma questão que acontece desde a infância, e as pessoas chegam depois de anos sem ter esse diagnóstico, realmente por desconhecimento mesmo, né, de um distúrbio que ele então começou a tratar com a toxina botulínica, e é uma coisa que a gente consegue fazer, né, o tratamento com a toxina botulínica ali no músculo cricofaríngeo, e a gente tem ótimos resultados, trazendo muita qualidade de vida para os pacientes. Então foi uma oportunidade muito interessante de a gente conversar bastante com ele, ver as experiências que ele teve ali ao longo da vida, e trazendo sempre de uma forma, como ele mesmo fala, ele é um simplificador. Então ele traz uma visão de diagnóstico e de tratamento que foi bem legal da gente ter essa troca com ele. E a Luciana teve numa mesa que me deixou muito orgulhosa. Ela foi moderadora da mesa sobre as novidades que a gente tem na doença do refluxo faringolaríngeo, né, o refluxo na garganta. E foi a mesa mais lotada que eu vi aqui no congresso. A gente teve ali uma discussão que ela moderou. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, que tem bastante novidade de um tema que, na verdade, vem ao longo de anos e anos com muitas dificuldades, né? Thaís, acho que isso é um desafio para o consultório de todos os otorrinolaringologistas, e está ficando cada vez mais claro, assim, de diferenciar o que é o paciente que tem o sintoma laringofaríngeo, né, que é irritação na garganta, pigarro, tosse crônica, uma sensação de sempre que essa região da laringe está incomodando. E uma das causas é a doença do refluxo laringofaríngeo. Mas nem tudo é isso, então precisa realmente ter um diagnóstico correto, porque às vezes você está tratando um refluxo e na verdade não é. Então esse foi o ponto principal, e eu acho que um destaque também é que todo paciente que tem esses sintomas precisa passar por uma consulta e também por uma avaliação, um exame que se chama videolaringoscopia ou videonasofibrolaringoscopia, porque você realmente precisa ver o que está acontecendo na sua laringe e ter esse diagnóstico correto antes de partir para algum tratamento sem saber o que está acontecendo. Então foi uma oportunidade bem boa da gente comentar sobre esse assunto. E só para finalizar, Thaís, você vai moderar também uma mesa sobre disfagia, né? E é um dos assuntos mais importantes. Eu acho que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses casos. Cada vez mais você tem os pacientes tanto assim do consultório, mas de hospital também. Eu acho que esse assunto é bastante importante, então você podia comentar sobre isso. A disfagia é algo que a gente está cada vez mais estudando, e a gente também quer que as pessoas tenham mais conhecimento, justamente porque engolir faz parte da vida. Então, desde a infância, né, até a vida adulta, né, e depois na terceira idade, a gente tem também
algumas alterações que podem ir acontecendo com o ato de engolir, trazendo então os distúrbios que a gente dá o nome de disfagia. Então, a gente precisa ter esses conhecimentos e expandir isso, inclusive entre a população. A gente vai amanhã, então, discutir alguns casos de disfagia numa mesa que vão estar outros otorrinolaringologistas especializados também em laringe e também com a equipe de fonoaudiologia, justamente por ter essa abordagem multidisciplinar. Então, a disfagia ela deve ter sempre um olhar muito atento, seja do próprio paciente, mas também da família e dos cuidadores e de toda a equipe de saúde, seja os geriatras, os neurologistas, os pediatras, enfim. A gente está sempre ali numa equipe multidisciplinar para trabalhar pela qualidade de vida dos pacientes. Então amanhã a gente vai ter essa mesa, depois a gente pode trazer um pouquinho mais sobre isso.